qual é a única empresa do segmento pet na bolsa? A Petz. Qual é a única empresa que mexe com ouro na bolsa? A Aura Minerals. Sabia que tem várias empresas que são as únicas no seu setor com ações na B3? Quais são as vantagens e desvantagens de investir nessas exclusivas? Qual delas mais se destaca? É o que você ficará sabendo ao ver o Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, está começando mais um Cafeína. O apresentador está voltando para os estúdios nesse exato momento. Agora bom sim! Dia. Venha, Sonny Boy, ele acordou. Essa hora da manhã não é fácil, hein? Não é fácil. Mas enfim, Doni, o que temos aqui neste café da manhã financeiro? Bom, Sonny Boy, assim como em todas as bolsas de valores do mundo, a Bolsa Brasileira negocia ações únicas, ou seja, companhias que nadam de braçadas sozinhas. Exclusivas! Sozinhas, nadando no segmento em que atuam, ou seja, sem concorrência. E daí vem a dúvida, do ponto de vista do investidor. Quais as vantagens e quais as desvantagens de aportar nessas empresas? Aí que está. Primeiro que esse é o tema do Cafeína de hoje. Perfeitamente. Aliás, foi feita uma matéria a respeito disso no Invest News, assinada pela talentosa Érica Martim. E como não somos bobos nem nada, o que fizemos? O quê? Ótima matéria! Vai virar um tema do Cafeína. E aí, a gente vai pôr aí esse tema em debate hoje. Mas antes da gente entrar e saber mais em detalhes quais são as empresas únicas da Bolsa, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o like nesse vídeo, vamos se inscrever no canal do Invest News, que tem muito conteúdo e muitas novidades pela frente, hein? Mas olha só, os prós e contras de se investir nessas empresas são os aspectos que nós analisaremos aqui. Muito bem. Entre os pontos positivos, a gente poderia citar a possibilidade de crescimento acelerado, a diversificação da carteira, maior valuation da companhia, além de um nível de governança elevado. Já entre os pontos de atenção tem a dificuldade para comparar com outros negócios, além de serem pagos aos seus acionistas menores dividendos. Mas calma, que vamos explicar, como diria o personagem da escolinha do professor Raimundo, tintim por tintim, com exemplos das empresas que surfam ondas sozinhas, como é o caso, por exemplo, da varejista Petz, da fabricante Ouro Aura Minerals, da empresa de gestão ambiental Ambipar e da rede de academias Smart Fit. Para começar, quando uma companhia é a única do seu segmento a entrar no mercado acionário, é fato que ela costuma se destacar em relação aos seus pares. Quer um exemplo? A Petz. A companhia levantou mais de 3 bilhões de reais com seu IPO, com o objetivo de abrir novas lojas e hospitais veterinários. A gente inclusive fez um programa sobre a Petz, é só clicar no card que está aparecendo, caso você queira assistir depois. Mas é fato que a empresa vem expandindo muito, inaugurando novas lojas, clínicas, serviços, o que acaba refletindo nos resultados da empresa também. Em plena pandemia, a Petz conseguiu a proeza de deslanchar suas vendas, dado os donos de animais de estimação estarem trabalhando mais em casa e, com isso, se dedicarem mais aos bichinhos. Isso fez com que gerasse um bom caixa. Mas segundo Fernando Ferrer, o analista da Empíricos, mesmo antes da abertura de capital, a Petz já detinha a segunda maior participação do mercado, ultrapassando a sua principal concorrente, a Cobasi. Agora, claro que, ao ser a única no seu segmento a ter capital aberto, ela lidera e acaba tendo possibilidade de arrecadar mais recursos do que a concorrente. E isso alavanca a companhia para crescer a partir de uma estratégia mais certeira. Pelo menos é o que aponta o analista. Também é assim, eu quero entrar nesse ramo. Só tem uma, então às vezes você entra não pelo mérito da empresa em si, mas pelo mérito do ramo. Claro que se a empresa for uma porcaria, é capaz de afastar o investidor. Mas assim, tudo mais ou menos equilibrado pode ser uma decisão sim. Mas como o Doni falou antes, entre os pontos positivos, destacamos também o valuation elevado, já que essas empresas únicas na Bolsa costumam ser muito benquistas pelo mercado. E para entender melhor, o nosso querido Murilo Breder, que é analista do Nu Invest, respondeu uma pergunta, que é: quanto vale um negócio que é único? Vocês sabem? E a resposta é direta, vale muito. E isso impacta diretamente no valuation, que é a avaliação de uma companhia para entrar no mercado de capitais.
Porém, embora os papéis dessas empresas acumulem ganhos no ano, não dá para garantir que terão uma forte valorização quando a gente olha para o médio prazo, para o longo prazo, justamente porque é comum pagar caro por essas ações. Segundo o Murilo Breder, isso acontece porque o mercado já tenta antecipar o forte crescimento que essas companhias devem continuar tendo nos próximos anos. As ações da Petz, por exemplo, estão sendo negociadas na casa dos R$ 27. Inclusive, estão com recomendação de compra pelo Nuinvest, né? O time estrelado do Nuinvest. Mas a recomendação aponta um preço máximo de R$ 26, o que significa que pagar um valor acima disso é considerado caro. No acumulado de 2021 até o final de agosto, as ações da Petz 3 rentabilizaram 44% aos seus acionistas. Já os papéis da Ambipar valorizaram, Doni, 127%. No mesmo período, o Ibovespa registrou uma rentabilidade negativa de 1%. O que aponta que quanto mais a empresa entregar, maiores serão as chances de avanço na sua cotação. A Petz, por exemplo, reportou resultados financeiros referentes ao segundo TRI acima das previsões do mercado e, de quebra, anunciou a aquisição da Zidog, a plataforma online de venda de produtos para animais, o que vai ajudar a aumentar ainda mais a presença digital. E com essas informações relevantes, é possível que o preço das ações ainda seja revisado para cima. Já um exemplo de um ativo que segue barato e tem grande potencial de valorização, dados os planos de expansão, é o da Aura Minerals, outra empresa única listada na bolsa. Aliás, a companhia oferece proteção à carteira em momentos de crise, por ser positivamente correlacionada tanto com o dólar como com o ouro. E diferentemente da maioria das empresas de commodities, o caso da Aura é de crescimento. O objetivo da empresa é chegar a 400 mil onças de ouro até 2024, o que seria o dobro da sua mineração atual, né, ou produção atual, eu não sei o termo técnico. Exatamente, Sammy Boy. Segundo o Murilo Breder, ainda que o dólar e o ouro recuem de preço, de cotação daqui para frente, o valor atual da empresa continua muito descontado diante da expectativa de expansão da sua operação para os próximos anos. Os papéis da Aura Minerals têm recomendação de compra pelo Nuinvest até o valor de R$ 82, o que seria uma valorização de pelo menos 40% bela valorização quando a gente compara com a cotação no final de agosto, né? Na casa ali dos R$ 58. E existe, né, Doni, uma tendência das novas empresas entrarem no novo mercado, que, por sua vez, tem mais exigências de governança e transparência. Exigências, né, da própria B3, além das exigências da CVM, que são mais ou menos padrão. Na Bolsa, existem alguns níveis de governança corporativa. O mais alto é o Novo Mercado, tem esse nome. Exige o quê? A emissão exclusiva de ação ordinária, que é aquela com direito a voto. Além da garantia que as mesmas condições ofertadas para os controladores em uma eventual alienação sejam refletidas para os demais acionistas. Existe também a exigência de um percentual mínimo de conselheiros independentes. Mas um ponto de atenção para investidor relacionado a empresas únicas é a dificuldade na hora de comparar dados, já que não tem outros do mesmo ramo listados. Nesse caso, eles acabam, né, os analistas acabam indo para o exterior, né? Que muitas vezes, assim, no ramo PET, estamos falando da PET, não tem no Brasil, mas tem no exterior, aí você vai lá e compara. Mas sempre que você faz isso, a comparação tem também algumas adaptações, né? Até porque são mercados muitas vezes distintos. O analista Fernando Ferrer alerta para a necessidade de estabelecer critérios para não errar nas análises. O investidor não pode comparar uma empresa que tem prioritariamente uma condição digital com quem tem predominância em lojas físicas, mesmo que seja dentro de um mesmo setor. Agora, um fato também que deve ser levado em consideração, que essas empresas únicas são empresas com estratégias de crescimento. Geralmente, a maioria, inclusive, é recente na Bolsa. E, por isso, elas tendem a pagar menos dividendos. O que não significa que elas são ruins, porque ela pode não pagar dividendos, reinvestir e aí o ganho maior pela valorização. Existe em finanças um que a gente chama de efeito clientela, ou seja, algumas empresas podem ser mais interessantes por pagar dividendos, já que no Brasil dividendos, pelo menos até ao final da reforma, né, que deve taxar dividendos, não são taxados.
mas eu diria que isso não é um problema, salvo aí raros casos. E claro que essa não é uma regra. Não. A expectativa em relação aos proventos que serão pagos pela Aura Minerals, por exemplo, é bastante positiva entre os analistas. Segundo eles, a Aura é uma empresa que gera fluxo de caixa crescente e suficiente não apenas para financiar seu próprio crescimento, mas que ainda sobra para distribuir dividendos, que tendem a ser mais robustos nos próximos anos. Com o seu EBITDA avançando de forma constante, a estimativa de dividendos por ação é de 5% a partir do ano que vem, segundo apontou o analista do Nuinvest. Por fim, os especialistas afirmaram que, embora existam muitos elementos positivos relacionados a essas empresas únicas da Bolsa, não dá para colocá-las todas misturadas em um pacote único, o que significa que é necessário entender o que você está comprando e por quê. Mas apesar da gente ter dado alguns exemplos de empresas únicas na Bolsa, existem mais companhias listadas que reinam sozinhas, né? A gente não exauriu aqui o tema, não fomos assim, não dissecamos por completo, porque senão não seria um pequeno vídeo do YouTube, seria um longa-metragem, uma série maior do que o Game of Thrones. Exatamente, já que estamos falando de reis. Segundo a Economática Brasil, o índice Bovespa tem menos de 19 empresas únicas. Esse número leva em consideração a classificação da B3. Então, por exemplo, a Vivara, por mais que ela seja a única empresa do setor de joias na Bolsa, ela é classificada como uma empresa de varejo. Mas é única no setor do ponto de vista da diversificação, né? Do segmento em que atua, né, mais precisamente. Mas segundo a classificação oficial da B3, temos Ambev, Natura, Embraer, Taurus, Guararapes, CVC, Dotz, Eletromídia, Monark e Bombril. Entre outras e outras mais, que não são tão faladas, né? Por exemplo? Porque temos setores de utensílios domésticos, embalagens, artefatos de cobre, e reinam aí, pelo menos nesses setores, por enquanto. Mas de qualquer forma, eu acho que é mais ver quais são os riscos da empresa, porque se você tem uma empresa que, apesar do setor, ela é muito afetada pelo dólar, por exemplo, e outra que é de um setor completamente também afetada pelo dólar, elas tendem a ter uma certa correlação e com isso, ter as duas no portfólio, você tem um efeito menor de diversificação. Certo. Já outras que podem até ser do mesmo setor, uma digital e outra física, podem ser completamente diferentes na performance. Então, tem que olhar, eu sou mais de olhar os riscos do que olhar o setor em si, mas essas que a gente citou são empresas que, para mim, faz muito sentido no campo de serem diferentes e, por isso, terem um poder grande para diluição de riscos. Muito bem, você falou pouco e falou besteira. Nem falou pouco, falou bastante, mas falou bonito, que é o que Muita interessa besteira. aí agora. Eu não tenho mais nada a acrescentar a não ser chamar o nosso estimado giro de notícias. Girando, helicópteros! Hackers roubaram contas de pelo menos 6 mil clientes da Coinbase Global, segundo a corretora de criptomoedas. O roubo ocorreu entre março e 20 de maio deste ano. Foi explorada uma falha em um processo de recuperação de conta da companhia, o que acabou gerando acesso às contas das vítimas. Recursos foram transferidos para carteiras de criptomoedas não associadas com a Coinbase. Menos de 24 horas depois do anúncio de que Cristiano Ronaldo abandonou a Juventus da Itália para se juntar ao Manchester United da Inglaterra, o atacante se tornou o jogador mais bem pago do mundo. O português deve ganhar 125 milhões de dólares antes dos impostos na temporada 2021-2022, com 70 milhões de dólares vindos de salário e bônus por seu retorno ao United. Tirado do primeiro lugar está o seu rival, Messi. O Traders Club comprou a Economática Brasil, uma das principais plataformas de informações financeiras para o mercado do país. O valor da transação é de 40 milhões de reais. A Economática tem faturamento previsto de cerca de 17,5 milhões de reais em 2021. A empresa analisa dados de mais de 250 setores da economia, cerca de 5 mil empresas e mais de 27 mil fundos de investimentos. Acabou. Muito bem. Acabou? Acabou! É tetra? Cadê o Galvão? Tá jogando solto hoje, senhor. Tchau.